O meu propósito era a questão da gordura abdominal, por conta que eu estava totalmente quadrada. Como vocês viram, então, na foto que a Rô partilhou, eu não tinha nada de cintura. O que antes eu tinha um pouquinho de cintura, mas nada muito definido. Então, totalmente quadrado, eu eliminei 8 quilos em um período muito curto, com propósito, com objetivo, com uma mentoria maravilhosa. Bom dia! Bom dia, Su! Tudo bem? E Tudo vocês? bem? Seja muito Bom, bem-vinda ao Café com a Nutri. que maravilha! Olha, grata surpresa, grato convite por poder partilhar desse momento especial e, claro, com E café. o cafezinho purinho, hein, Su? Sem açúcar, porque aqui no grupo a gente não usa nenhum tipo de açúcar. Faz muito Nem bem. adoçante. Nada, nenhum tipo. Legal. Bem-vindas, então, todas que estão aqui com a gente nessa manhã e que vão nos assistir depois, né, ao Café da Manhã com a Nutri. Então, o Café da Manhã com a Nutri é um bate-papo especial com as meninas que participam diretamente ou indiretamente, né, do programa Sempre Magra. E neste encontro de hoje, então, vamos conversar com a minha mentoriada, a Suelen, né, Su? Que Isso. vem conquistando aí um resultado incrível, já conquistou e ainda não para, né, Su? Ainda o objetivo continua. Ela quer a gente trincar o abdômen, né, Su? Com certeza. Esse é o nosso foco. Gente, só para começar, então, eu coloquei ali antes na contagem regressiva, né, a foto da Su e impressionante, assim, como mudou o corpo dela, um corpo totalmente quadrado, sem cintura. E aí, em 6 meses, praticamente, a gente conseguiu um resultado incrível, né, Su? Exatamente, maravilhoso, assim, tô muito agradecida, assim, muito feliz por ter alcançado o propósito e como a Rô colocou, a gente acaba não desistindo, né? Então a gente tem um objetivo, logo que a gente atinge, a gente acaba almejando outros e mais outros desafios, que isso é muito importante. É isso que nos impulsiona aí para a gente seguir nesse propósito, sempre, né, pensando sempre magra. Temos o exemplo da Rô, né? A Nutri que tá maravilhosa, sempre magra, né? Que E maravilha! 30 homem. Su, vamos lá, me conta aí. Você tá falando aí, fala pro pessoal de que cidade você é, porque as pessoas ainda têm um certo, né, preconceito com online, que não vai ter resultado. Me fala de que cidade que tu tá falando. Então, eu falo de Caxias do Sul, do Rio Grande do Que Sul. maravilha. Vejam que tem um desafio muito grande, além de tudo, que temos comidas maravilhosas aqui na nossa região. E como que a gente lida com essas diversidades e com esses gatilhos? Então, é daqui, é do Rio Grande do Sul, da polenta, da massa, do macarrão. Não tem desculpa, né? Não Tem tem desculpa? desculpa. Não, Comida não tem desculpa. boa, muita massa, muito queijo. E Verdade. pois diz aí pro pessoal, para mim, quantos quilos tu já emagreceu aí nessa jornada, desde janeiro praticamente, né? Que você iniciou no grupo aí. Quantos quilos tu já emagreceu de gordura abdominal apenas, Su? Exatamente. O meu propósito era a questão da gordura abdominal, por conta que eu estava totalmente quadrada. Como vocês viram, então, na foto que a Rô partilhou, eu não tinha nada de cintura. O que antes eu tinha um pouquinho de cintura, mas nada muito definido. Então, totalmente quadrado, eu eliminei 8 quilos em um período muito curto, com propósito, com objetivo, com uma mentoria maravilhosa. Que maravilha, né? Muito. E a gente percebe muito nos resultados, assim, nas fotos, principalmente quando tu me manda. Gente, eu tenho outras fotos que a Su me manda, às vezes, de biquíni, enfim, com roupa íntima, eu não compartilho essas fotos, mas dá pra ver muito, assim, a diferença de como a cintura, né, Su? Como a tua Sim, cintura mudou. Porque eu sempre falo, né, mulher, principalmente depois ali de 35, 40 anos, começa a acumular a gordura apenas na barriga. É o local que a gente mais... E tanto que é o local mais difícil de perder também. Sempre é a última coisa que a gente perde. Então, por que as pessoas não perdem? Porque desistem antes, né, da dieta. Então, a gente tem que seguir, persistir, porque o resultado vem. Vem com certeza. com certeza. Su, e como tu organiza para manter a tua rotina alimentar quando está viajando ou tipo no local de trabalho mesmo, né? Tu leva teus lanches, como tu funciona isso para ti? Eu
sempre falo, né, e a gente segue as orientações da Rô, a gente tem que ter sempre um planejamento prévio. O que vai acontecer no meu dia subsequente? Porque senão a gente acaba tendo gatilhos que acabam nos direcionando para lanches rápidos, comidas mais bate-pronto, então que não são extremamente saudáveis. E eu também tenho uma questão, né, muito particular minha, que eu tenho doença celíaca. Então, por conta disso, eu também tenho esse entrave que eu tenho que me organizar ainda mais. Então eu planejo, o que eu vou fazer no meu dia, então? Eu vou para o trabalho, vou ter a minha rotina, qual que vai ser meu tempo? Eu inicio então 7h30, eu findo 17h30. Então esses lanches realmente, eles fazem parte da minha rotina. Eu acabo levando eles na minha lancheira, né? Que eu tenho uma lancheira. Então, tudo em potinhos porcionados. Eu peso as quantidades realmente para mim sempre estar adequada dentro do que é o nosso propósito, então, do Sempre Magra. Então, é planejamento e organização. É onde você vai? O que eu vou encontrar pela frente? Eu vou ter alimentos dos quais eu vou me nutrir de fato ou não? Ou vou ter aqueles gatilhos? O meu, vou ter um pão de queijo. É melhor levar uma fruta ou um pão de queijo? Não. Vamos levar uma fruta, uma porção de nuts, que tudo dá certo no final e a gente se sente muito melhor. Sim, tu foi viajar um tempo atrás e tu organizou também a tua rotina assim, né? De levar algumas coisas, proteína em pó, né? Exatamente. Então, a gente fez uma longa viagem, o qual a gente não sabia, então, quais seriam os nossos desafios. Então, se eu não tivesse toda essa prévia organização, eu não teria, daqui a pouco, me alimentado de maneira correta, eu teria voltado, então, dessa viagem com provavelmente peso maior e não ocorreu, porque eu consegui me organizar dentro da alimentação, dentro da rotina. E, claro, às vezes a gente tem algumas coisinhas que a gente quer experienciar, quer provar, e a gente pode comer, não é problema algum. Eu sempre uso um slogan que a Rola traz muito pra gente, que é: você pode comer de tudo, mas não tudo o tempo todo. E, Exatamente. gente, fato, sabe? Então, é se organizar mentalmente. O que eu vou ter na minha rotina? Como que eu posso me adaptar com isso? E dá super certo. E a qualidade de vida, ela vem assim, ó, muito melhor. Satisfação, estar feliz conosco, com o que a gente enxerga, os outros perceberem o como você está diferente, o que você fez que você mudou. Então, isso é muito bacana. Isso, e conta aí pro pessoal o que que era antes, né, o teu jantar, e principalmente que tu falava, e comia, e assim, impressionante porque tu comia muito menos, né, do que tu tá comendo atualmente. Muito mesmo. Eram coisas muito pequenas, né, mas que realmente não tava te levando pro teu objetivo. Aparentemente, olhando as tuas fotos, tu era uma pessoa normal, né? Uhum. Já se acumulava uma gordura abdominal ali, né? E tu achando que estava arrasando com teus jantares. O que que tu comia aí? Conta pro pessoal. Gente, assim, ó, é vergonhoso, mas eu sempre falava assim, mandava as fotos pra Rô, assim, arrasando, e a Rô dizia, não, tá errado, e eu digo, mas meu Deus, o que eu tô te fazendo de errado? Eu comia empadas, eram umas porções pequenininhas de empada, quando eu não, às vezes, dividia ela em duas porções, porque eu não conseguia comer mais do que aquilo. Pão de queijo, era praticamente assim, ó, diariamente que eu comia pães de queijo, às vezes eu jantava chuchu, então eram porções assim, ó, com déficit calórico totalmente a menor, e eu pensava que eu tava arrasando, nossa, tô comendo pouco, vou comer pouquinho, vou conseguir no processo de emagrecimento, só que muito pelo contrário. Eu tava só me inflamando mais, não tendo alimentos, né, com base, que era o meu propósito. Então hoje a gente come porções muito maiores com alimentos, corpo e alma, e se a gente for avaliar isso, né, uma porção minúscula para um prato bem robusto, que hoje tem diversidade alimentar, então na composição nem se compara. E é, E tava e no é, meu propósito. sim, e é interessante falar, pessoal, que a Sueli comentou, né, o problema dela no início, que ela é celíaca, então o celíaco não pode consumir glúten, né? E aí, olha que louco isso, porque as pessoas criam essa ideia de que, eu vou retirar o glúten da alimentação e vou emagrecer. E na verdade, gente, essas outras opções sem glúten têm muito carboidrato, porque tem farinhas tão calóricas quanto o trigo, né? Uma coisa é o glúten, né? E outra coisa é o trigo, as calorias, enfim, né? Então, assim, às vezes, ela comia a coxinha, ok, não tinha glúten, ela achou que tava tudo bem, né? Porque o glúten, né? Mas não, tem farinha de arroz, que é extremamente, né? Tem bastante carboidrato.
Então as pessoas não entendem isso, começam a retirar o glúten às vezes sem necessidade, né? Claro que eu não gosto de consumir glúten todos os dias, né? Aquela questão que eu também sempre falo, nem 8 nem 80, né, Su? Mas, para quem não tem problema, eventualmente comer um pão integral de fermentação natural é melhor do que comer uma coxinha sem glúten, né? Só para ter ideias, então. E a Su, exatamente isso. Ela vinha consumindo isso, alimentos pobres nutricionalmente, né, Su? Sim, E comia pouquinho e estava acumulando gordura, estava 8 quilos ali, tanto que ela praticamente nem subia na balança, né? não, Porque ela se sentia, além de estar com esse peso, ela se sentia inchada, estufada, né? exatamente. A gente se percebia quando a gente ia vestir uma calça, colocava uma blusa, acabava marcando mais a cintura, a calça não estava fechando. Eu disse, opa, algo de errado está acontecendo. Indo por esse caminho, eu não vou ir muito longe. Ainda mais uma gordura abdominal, que é extremamente perigosa, né? Por questões de saúde, né, Rô? Sim, a gordura visceral é a pior, né, Su? Então, às vezes a pessoa se preocupa com outras gorduras, mas a visceral é a pior, né? Que é onde está relacionada as gorduras, a doenças cardiovasculares, né? Infartos, AVC, enfim, né? Su, e o que você comia antes, né, de entrar para o programa, antes de conhecer o meu trabalho, e que você continua comendo hoje e está tudo certo, né? Pão de queijo! É permitido, mas lembre-se, podemos de tudo, mas não tudo o tempo todo. Perfeito. Eventualmente, sim, mas o que que eu aprendi com o programa Então Sempre Magra? Que a gente pode sim comer alguns alimentos, porém a gente tem que saber a combinação. Então, o pão de queijo, a Rô é esperta aí, né? Tem toda a expertise aí, então ela vai depois explicar para vocês. Mas o pão de queijo, se a gente associar ele a uma proteína, vai ter uma velocidade menor daquela alta carga glicêmica. Então eu sempre mandava pra Rô, mas tô comendo um pãozinho de queijo só com um cafezinho. E ela, Su, olha a carga glicêmica. E aí comparava o alimento X tem tanto de carboidrato, o pão de queijo tem muito mais. E a gente pensava, nossa, mas uma porção tão pequenininha, 90 gramas só de pão de queijo, eu não posso me dar o luxo. Mas hoje sim eu posso me dar o luxo de comer pão de queijo, Sim. porém, eventualmente, e com a combinação correta, que tá tudo certo. Exatamente, porque exatamente, ó, a sua aprendeu direitinho aí, Ah, gente, ó, vou pegar e ajudar, hein? Hein, Su? É exatamente isso, gente, que tem aula dentro da plataforma, do curso, e eu tô sempre no grupo cobrando das meninas isso, né? Que a proteína, a gordura boa e fibra ajudam a diminuir, né? Essa carga, esse índice glicêmico alto do pão de queijo, por exemplo. E, gente, assim, uma coisa que eu também insisto bastante com as meninas, façam as coisas em casa. Vocês não têm ideia de quanto de gordura, de óleo que usam em pães de queijo industrializado, né? É muita, é uma xícara enorme de óleo, né? Óleo vegetal, que é extremamente inflamatório. Aí eles colocam lá, né, polvilho, colocam outras combinações, margarina, tem pão de... A maioria usa margarina, gente. Quem vai usar manteiga, que é muito mais saudável hoje para fazer pão de queijo, que é um produto muito mais caro, a manteiga. Então, eles usam para baratear custo, é manteiga, né? Margarina, desculpa. Então, assim, ó, não é, né? Vai consumir pão de queijo eventualmente, ok, mas de preferência tentem fazer o pão de queijo de vocês, né? Ou num lugar que vocês sabem que é mais purinho, que é o queijo mesmo, que não usam óleo, enfim, né? Mas eventualmente também ninguém vai, né, engordar. Eu falo que ninguém engorda aí de uma hora para outra comendo um pão de queijo eventualmente e associando, como a Su falou, né, com proteína, com gorduras, colocar uma fibra ali junto, né, Su? E está tudo certo. E ela aí continuou comendo eventualmente o pãozinho de queijo e teve resultado, né, Su? exatamente, né? É a gente E entender o alimento como o nosso aliado e não como o nosso inimigo. Que no início, como eu tinha lá, eu comia muito pouco, para mim a alimentação era uma inimiga. Eu não posso comer muito porque senão eu não vou emagrecer. E, uhum, gente, pelo contrário, eu preciso comer uhum, e dar combustível para o meu corpo para ele ter insights diferentes para que eu possa atingir o meu objetivo. Mas, gente, assim, ó, a gente tem que mudar aqui, ó, é a mente. A mente é nosso comando e controle. Então, se aqui não tiver organizado, planejado, não vai funcionar.
Porque no primeiro momento a gente pensa, eu vou fazer uma redução de alimentação e vou não ofertar nada para o meu organismo. Mas aí, com as orientações da Rô, ela nos ensina, não, mas o nosso cérebro acaba guardando de uma outra forma, ele vai reverter em gordura. E, gente, assim, eu fui a prova viva disso, que realmente aconteceu. Porque eu pensando, comi uma empadinha, pipoca, eu comia pipoca doce de jantar. Oi? Pipoca doce? Para mim, mas é que para mim me faz bem, eu consigo me manter. Claro, açúcar, o organismo queria mais e mais repiques, né? Então só ia mais me inflamando. Exatamente, né? E aquilo que eu falo também são alimentos que geram uma saciedade muito curta, né, Su? Porque logo, né, quando vocês comem o pão de queijo, eu falo, não ficou com fome ainda, logo em seguida parece que tem mais fome ainda, porque são alimentos que realmente, né, que acionam lá o botãozinho do açúcar rapidamente no sangue, e aí mexe com insulina, que são hormônios aí que a gente consegue diminuir a fome, né, consumindo os alimentos certos, né? Isso, antes de me conhecer, você já tinha tentado emagrecer, mudar de alimentação? Como foi esse processo? Me conta aí. Já, muitas vezes. Então, hoje, com o advento aí da internet, da tecnologia, eu acho que a gente se acha expertise em toda e qualquer área, né? E, de fato, não é. Porque a gente pensa, porque a blogger X fez o tal programa, vou tentar também. A vizinha fez aquilo. Gente, a gente tem que trabalhar na individualidade de cada um e ter pessoas, então, como a Rô, que são especialistas, que têm know-how para dar toda essa orientação. E todas as minhas tentativas, elas foram frustradas. Porque uma delas, eu cheguei a fazer processos, o qual eu cheguei a pesar 35 quilos. Onde que eu estava com a minha cabeça que com 35 quilos eu estava bem? Estava doente, né, Su? Extremamente doente, eu não me enxergava daquela forma e eu só ia limitando ainda mais a minha ingesta, tanto que às vezes eu comia 600 calorias, eu contava. Então, gente, não é saudável. Então, tem que ter um profissional habilitado, um profissional orientado que consiga dar, então, todo esse direcionamento pra gente. E ainda bem que eu encontrei a Rô no meu caminho, porque senão não sei o que seria. Então, assim, não é porque a gente tá aqui numa live ao vivo, mas assim, sem demagogias, eu elogio muito o trabalho dela, ela me ajudou muito, não somente no processo de alimentação, mas corpo e mente. Então, primeiramente, né, tanto que o bloco, então, do Sempre Magra, a gente inicia pela mente. Mentalmente, para depois a gente ter um alinhamento com o nosso corpo físico. E isso, graças aí a Rô, coração. E olha só, né, que doido isso, né, em pensar que tu tinha essa relação com a comida, né? Na verdade, assim, tu tava no processo que tu queria, né, diminuir aí, emagrecer, enfim. E aí tu entra, como tu falou, né, Su, entra nessas neuras de blogueira fit, que só mostra o lindo, belo, né? E aí tão desnutrida, tão passando mal, tão, né, com falta de vitaminas. Que eu sempre falo, gente, não queira fazer dieta louca, que é o caso que a Su fez, dieta restritiva. Porque você vai emagrecer, vai sim, mas vai emagrecer do jeito errado, vai emagrecer flácida. Ninguém quer emagrecer flácida, né? A gente quer emagrecer, né, definida, musculosinha, nada. Eu falo, gente, não fiquem pensando que vocês vão entrar, né, num programa de emagrecimento e vão ficar musculosos. Gente, não, musculosa é para quem usa bomba, usa hormônio, aqueles músculos gigantes. Eu, na minha santa inocência, antes de me formar em nutrição, eu tinha essa ideia de que, vou fazer musculação e vou ficar bombadona. Não é assim, gente. A gente consumindo comida de verdade, a gente fica definida. Quem me acompanha aqui sabe que o meu corpo é definido, não tem nada de absurdo. O meu percentual de gordura, ele não é tão baixo. Eu tenho aí em torno de 19, 20, tá? Não é baixo. É normal para uma pessoa saudável, né? Então, eu busco, além de um corpo legal, de saúde, melhorar meus exames, eu busco longevidade, né? E os extremos é ruim. Uma pessoa com percentual muito baixo de gordura não é legal, né? A gente vê como os atletas sofrem, né? Até atletas profissionais, porque eles têm um percentual muito baixo de gordura. E isso muitas vezes causa, né, muito impacto na saúde deles. Claro que eles profissionalmente, eles ganham dinheiro com isso, né? Mas pessoas normais, pessoas que querem saúde e longevidade, não há necessidade de ter um percentual tão baixo de gordura, né? Você precisa estar saudável.
E a gente se alimentando direitinho, uma coisa que mudou muito, Su, que é a próxima pergunta até. O que que tu passou a consumir aí em maior quantidade que fez total diferença no teu processo? O que que foi que realmente ajudou isso que eu estou falando, que não vai fazer perder massa, que vai emagrecer do jeito certo? O que que tu passou a consumir aí? Comida de verdade. Comida, arroz, feijão, legumes. Eu não como carnes, mas eu consigo fazer um aporte, então, com a parte de ovos, né? E aí, grão de bico, feijões. Então, gente, é comer comida de verdade. Não tem nada, não precisa nada de fazer. Ai, vou comprar marmita pronta, vou ter que pegar alimentação X, alimentação cara. Não, é o básico, mais uma frase da Rô que funciona. E funciona mesmo. É a gente saber, então, as quantidades, os grupos que a gente tem que combinar, saber o que é um carboidrato, então, simples, um carboidrato complexo, que isso tudo vocês vão aprender ali no Sempre Magra. E aí eu quero saber ali, ó, qual ingrediente ali chave que tu passou a consumir, principalmente no café da manhã que tu não consumia e foi sucesso e que dá muita saciedade. Inclusive que eu peço para comer junto com pão de queijo, né? Assim, ó, ovos salvam a vida. Proteína. Ovos, café da manhã ou qualquer outro tipo de proteína, assim, parece que é meio estranho num primeiro momento. Então, passei a consumir ovos com banana, ovos com abacate. Então, daqui a pouco eu pensava, vou comer uma tapioca. Então, uma tapioquinha ali, ai, todo mundo, né, tá consumindo, vai ser bom. Mas o que tem por trás daquela tapioca, né? Que carga glicêmica que aquilo traz? Mas, claro que, tendo a combinação correta com proteínas, a gente pode sim consumir. Mas a base da alimentação, então, hoje é a questão, então, de ovos no período da manhã, ou consumir iogurtes com uma granola, um psyllium também, que por conta também da parte intestinal ajuda muito. Então, são alimentos que a gente consegue, então, tá tendo combustível para o nosso dia, que a gente não tem aqueles gatilhos de estar toda hora ali petiscando. Ah, vou pegar uma porção aqui, daqui a pouco de uma banana que seja, um nuts, um amendoim. Não, é nos horários corretos, porque eu tenho uma alimentação planejada. E outra coisa, assim, muito bacana, assim, que foi com orientação da Rô ali, do programa, fazer o jejum. Nunca eu pensava que eu conseguiria fazer jejum. E a gente consegue. A gente consegue ficar, às vezes, 17, 18, né? Conforme a orientação ali que a Rô nos traz, não realmente extrapolando. E, gente, dá super certo. A gente pensa, não vou conseguir, porque vou começar a tremer, vou desmaiar, e não. E a gente se sente tão bem, dá tanta energia, por mais que a gente não consumiu nada, que fazendo a refeição no dia anterior, com todos os grupos, tu consegue. Então, assim, ó, só gratidão. Tá tudo muito bom. É um novo momento, é um novo ciclo, mas a gente precisa ter pessoas que estejam preparadas para isso aí, para dar essas orientações pra gente. E outro alimento que eu passei a consumir que eu não tinha o hábito, chocolate. A gente pode comer chocolate? Então, mas qual que é o tipo de chocolate? Acima de 70%. A gente consegue. Então, assim, ó, 30 gramas de chocolate entra no programa também. Hoje, o meu armário, ele tem no mínimo 4 barras de chocolate. Antes, nunca tinha chocolate aqui em casa. Então, agora a gente passa a consumir isso também. Então, era algo que não tinha na minha rotina. O chocolate se faz presente hoje. E é exatamente isso. As pessoas têm essa ideia invertida, né, Su, de que eu não posso comer chocolate no processo de emagrecimento, e que nem eu trago sempre para vocês, né, gente? Uma banana tem às vezes mais carboidrato, dependendo do tamanho da banana, tem mais carboidrato que um chocolate, né? Então, ideias que estão invertidas às vezes, né? Tudo na quantidade certa, né? O chocolate tem ótimos, excelentes antioxidantes que ajudam a melhorar os sintomas de menopausa, enfim, essa ansiedade, às vezes essa vontade louca de comer doce lá no final da tarde ou aquela fome excessiva no jantar, esse chocolatinho depois do almoço vai ajudar, né? Então, quando a gente entende, né, Su, vocês entenderam o processo, né? E Su, qual você acha que tem sido a tua maior dificuldade, assim, no processo, do início até agora, assim? A maior dificuldade era realmente a parte mental.
entender que a alimentação ela seria então algo benéfica para mim e não entender ela como uma inimiga, que era antes eu tinha isso muito presente, então não vou comer determinado alimento. Imagina, gente, eu comia um ovo, por vezes eu dividia essa unidade de ovo então com o marido. Então não, porque eu pensava, ai, grandes quantidades, eu falava para Rô, mas 2 ovos? Não, eu vou engordar, imagina. E a Rô dizia, não, é no mínimo de 2 a 3 ovos para você, daqui a pouco o marido 4. Eu digo, meu Deus, tudo isso de ovos? E realmente, gente, é aqui, ó, é a gente compreender que a alimentação ela vai contribuir com o nosso corpo, mas a gente tem que saber como. Então não é daqui a pouco, uma pizza. Enorme a pizza. Não, são alimentos certos e aderentes àquele dia. Então, hoje eu consumo no mínimo 2 ovos pela manhã. No mínimo. E no jantar, às vezes, eu vou até em 3 ovos. E se eu tenho fome, eu como 4 ovos. Sim, ótimo. Então, quem diria que de meio ovo, que eu compartilhava, hoje eu já evoluí para 2 a 3 ovos. Então, isso é a conquista e de entender a alimentação como aliada ao nosso processo de emagrecimento. Maravilha. Su, aproveitando que tu tocou no assunto do teu marido aí, comenta um pouquinho aí, né, de como as pessoas ainda, né, como eu falei no início, tem essa... Ai, não acredito no online, acho que tem que ser presencial, que tem que ser uma consulta mensal. Conta aí o que mais, né, dentro do grupo, o que acontece e o que aconteceu com a família, né? Que eu sempre falo, o grupo, o curso, a mentoria não trabalha só uma pessoa, né? Trabalha a família, né? Porque tu compartilha as coisas, né? E o que aconteceu aí com teu marido? Conta um pouquinho também, que ele entrou contigo nessa jornada. Sim, exatamente, né? Então, o marido, né, por conta dele ter também, né, um sobrepeso, ele acabou embarcando junto nessa jornada. Do nada, numa manhã, nós sentamos, normalmente fazia uma mesa posta com todos os alimentos e tinha apenas uma xícara com o café. E eu disse, a partir de amanhã, então, a gente vai começar a fazer jejum. Ele me olhou e disse, jejum? Eu? Não vou fazer. Eu digo, amanhã é jejum. No dia seguinte, então a gente fez então uma alimentação ali bem robusta, daí fui explicando o que era para ele, então com todos os grupos alimentares. Então amanhã, a partir desse momento, a gente findou a nossa refeição. Amanhã a gente encara um jejum, ok? Não falou nada. Eu digo, ele não vai embarcar, ele não vai querer, né? Mas eu digo, cada um sabe de si. Sentamos então na manhã do dia seguinte, apenas com um café, e ele embarcou nessa jornada comigo. Então hoje, o Rica, ele tá nesse propósito, também teve grandes ganhos, assim, ele está extremamente muito feliz porque ele já conquistou também, ele eliminou muito peso, então roupas que não serviam há anos, hoje ele está passando a usar, então ele está enxergando também a alimentação de uma forma diferente, que a gente pode de tudo. E a gente não deixou de frequentar lugares os quais a gente sempre ia, muito diariamente. Um exemplo, padaria. A gente vai, mas o que a gente faz? A gente toma o nosso cafezinho. Porque o que é o momento? Não é estar ali para comer o alimento em si, é a gente conversar, é a gente dar o nosso tempo de descanso. E a gente pode sim olhar aquilo e não querer consumir. Então o Rica também ele tá nesse propósito hoje, então segue praticamente tudo que eu faço, ele consome carnes, então a parte de proteína a gente acaba então fazendo um mix, adotando, então eu tenho que fazer 2 tipos de alimentação, mas não é problema nenhum. Então ele comprou a ideia, estamos felizes nesse propósito e eu acho que a gente tem que estender isso para a família, porque isso vai muito além de um corpo, de um mental, ele vai à qualidade de vida. É como que a gente quer seguir então na nossa jornada, no nosso propósito de vida daqui. Como que a gente quer então ficar lá na nossa velhice bem? A gente quer ter mais movimento, mais disposição e a gente conquista isso pela alimentação. Exatamente. Que maravilha, né? Muito. Isso que é o legal do programa, né, Su? Porque a individual, tu vai lá, tu tem a consulta individual, né? E aqui não, tu tem as aulas que tu pode assistir, tu compartilha com ele, pode, né, falar, hoje a aula da Rô, eu aprendi tal e tal coisa sobre, né, os grupos alimentares, sobre as combinações. E ele embarcou junto e também tá tendo os resultados, né, tão incríveis quanto o teu, né? Então, isso que é o, né, do grupo, da comunidade, né, Su? Exatamente. E isso muito, isso é muito benéfico.
houve algum momento decisivo, assim, que tu percebeu que estava no caminho certo? Sim, e todo momento eu disse não. É o meu propósito, estou muito contente com minha jornada, porque a partir do momento que eu comecei a tirar algumas fotos, coloquei algumas roupas, eu digo, não, algo tá errado. Porque eu não posso, então, seguir com essa gordura abdominal, que vai me prejudicar daqui a pouco a curto ou a longo prazo, mas eu não estava contente com o que eu estava vendo. Então, hoje, diariamente, quando a gente veste uma calça, coloca uma blusinha, a gente vê, não, faz todo sentido. E eu vou muito mais além da questão de um corpo físico. Ele é importante, sim, mas o quão cansada eu me sentia. Eu não dormia direito à noite, porque eu não me alimentava direito, eu não consumia alimentos que me davam gatilhos, como eu não tinha alimentos com serotonina, com endorfina, um exercício físico eu ainda estou no meu objetivo. Eu estou iniciando agora algumas caminhadas, eu fazia anteriormente, mas é uma tecla aí que a Rola me cobra bastante, porque ela cobra. Não vem pensar que não, porque a gente tem cobranças e isso é muito legal. Não é aquilo, ai, tá legal, vamos fazer o programa assim, tu tá indo no caminho, tá tudo certo. Não. Então, conseguimos o objetivo, como que a gente vai? Qual que é o próximo passo? Vamos lá. E ela vai, então, sempre nos engajando. E isso também, a Rô falou também de uma comunidade. O que, que seria? A gente tem um grupo que a Rô, então, fez. Ela é administradora desse grupo. Então, tem várias pessoas, então, ali que fazem esse programa Mente Magra, que acabam, então, se motivando. E a gente vê que são pessoas todas com um objetivo. O emagrecimento e a conquista, então, da qualidade de vida. E a gente observa que tem pessoas, então, com singularidades, são pessoas diferentes, mas um único propósito. Então, é muito legal essa troca, que a gente compartilha receitas. Ah, eu descobri o alimento tal, então coloca lá o rótulo. A Rola ajuda, então, a identificar, não, é legal, não é. Podem seguir, ó, Su, esse dá para ti, não tem glúten. Então é uma rede que a gente acaba ampliando aí muito mais os nossos conhecimentos e a nossa troca. Isso é muito bom, porque em conjunto a gente consegue então ter esse alcance de sucesso e o melhor de tudo é celebrar. É quando alguém coloca ali 3 quilos, 4 quilos e todo mundo celebra com aquela conquista. Isso dá muito mais vontade de dizer, ela conseguiu, eu também consigo. E aí essa soma, esse conjunto de pessoas atuando junto, a gente vai muito mais forte, a gente vai muito mais além. Com certeza, né, Su? Eu falo, sou apaixonada, assim, eu atendi por bastante tempo em consultório individual, mas eu sou apaixonada pelo grupo, eu sou apaixonada por essa comunidade, porque eu acho que é a comunidade que motiva. Porque eu cansei um pouco, né, daquela coisa do consultório, de uma pessoa vai lá, começa super, que é o normal, as pessoas são Sim. assim, se motivam num primeiro momento, né? Uau, comecei na academia, comecei a dieta, aí vai baixando. Aí dá um mês, baixa, já desanima, já não faz. E o que que o grupo faz, gente? O grupo mantém essa chama acesa, né? Porque de certa forma, tem a competitividade. Todo mundo é competitivo, o ser humano é. Então, né, uma pessoa coloca o prato lá, a foto do seu almoço. Você não quer ficar para trás, você quer estar no mesmo nível, né? Então, bota foto lá do exercício, bota foto lá do antes e do depois, que motiva. Nossa, né? Se a gente tem ali colegas, né, que 60 anos, 61, Sim. emagreceram 7 quilos, gente. Então, não é desculpa menopausa, não é desculpa idade, não é desculpa, né? Basta arregaçar as mangas, como eu sempre falo, né, Su? Arregaçar as mangas e bora lá que funciona. Mas o grupo é super importante. Muito. E é uma motiva a outra, assim, nesse tempo todo, né? Ah, até às vezes alguma coisa pessoal, né, Su, Muito. que acontece na vida, uma tá lá para motivar, vai dar tudo certo. Porque eu sempre falo, os problemas estão aqui, né? Seja com filhos, seja um filho doente, seja gente doente, seja algum outro problema pessoal que a pessoa tenha no momento. É vida, gente, vida que segue. Eu falo, estar vivo é ter problemas. Não importa o quanto de dinheiro você tem, rico, riquíssimo, milionários têm problemas também, muito mais do que nós, né? Então, problemas vão existir, mas não é motivo. Eu sempre falo dos sabotadores, né, Su? Sim. Não podemos deixar que os sabotadores, né? Ah, falta de dinheiro, muito dinheiro, frio, calor, né? Ah, porque o marido compra porcaria e traz para casa. Não podemos deixar que esses sabotadores atrapalhem o processo de emagrecimento. Não dá, gente, porque sempre vai ter encontro social, né?
E Su, conta um pouquinho aí como é legal isso, que tu sempre, né, essa coisa que tu falou da organização, do planejamento, e quando vocês, né, como vocês é só o casal, não tem filhos, saem bastante, você sempre procura uma opção mais saudável também. Isso eu acho legal, né? Ver o que tem na tua cidade, as opções. Ah, o que eu posso comer de uma pizza mais artesanal, uma pizza com menos produtos processados, industrializados, né? É, exatamente. A gente não pode, né, dar chance aí para os gatilhos, porque a partir do momento que a gente vai para um encontro com outras pessoas, sempre o movimento é o que vamos comer. Não é o que a gente vai partilhar, não são as conversas. Normalmente, né, o foco é onde a gente vai comer. Então, ok, sim, a gente precisa comer, mas então procurar então produtos os quais então sejam mais aderentes então a nosso propósito. Então, o que a gente quer? Porque senão a gente sabe, vai no rodízio de pizza, vai vir aquela fartura e vem e queijo e coisas, vai querer consumir. É normal. Então, mas daqui a pouco, vai num à la carte, onde daqui a pouco daí a gente pode brincar e montar os ingredientes. Então, hoje a gente vai bastante, então, numa pizzaria que tem aqui em Caxias do Sul, onde a gente consegue, então, ter ingredientes diferenciados. Então, nós já fomos, então, pela terceira vez com um grupo de amigos, e o que bacana eu achei, que na última eles disseram, pode montar que as tuas são bem legais. Opa, as minhas não têm carnes, as minhas e são compostas basicamente por vegetais e normalmente com queijo mais magro. Então, Legal. todas as pizzas, esse último encontro, quem montou fui eu, porque eles disseram, não, as tuas são melhores. Então, vejam que nem sempre aquelas coisas entupidas de química industrializados são as melhores. Claro que são mais palatáveis por vezes, mas o que o nosso organismo sente? Tu comeu uma pizza, tu vai ficar extremamente inchado, não vai ter digestão, tu vai dormir mal. Então, não, o propósito é tu comer, tu partilhar daquele momento, tu conversar com as pessoas. Então, é isso que a gente tem que enxergar na nossa rotina. Sim, podemos ter alimentação alinhada ao nosso propósito. E a gente consegue. Todo mundo consegue. Tendo orientação, entendendo o que quer, e a gente chega. E a gente fica que nem a Nutri, sempre magra. Que maravilha. Su, puxando um link, é muito essa pergunta que eu vou te fazer é muito já do que tu falou, só para complementar, né? Uhum. Como tu lida com os desafios diários, né? E com os desejos alimentares, ou a falta de motivação. Às vezes aquele dia que tu acorda e tu não tá tão afim de preparar uns ovos, como é que tu lida com isso, né? No teu dia a dia. A gente tem sempre ter o nosso mental aí ó, muito bem organizado e o planejamento é a base de tudo. Se a gente não se organizar mentalmente, sempre a gente vai ter gatilhos. Um exemplo, eu fui desligada da empresa, então agora eu vou me acabar lá no pão de queijo que eu amo, mas eu mereço pão de queijo. Eu tive um desligamento. Não! Tu vai estragar a tua saúde por conta de um advento que ocorreu? Então, não, a gente sempre tem que ter, como a Rô falou, a vida não é um mar de rosas. Nem sempre a gente vai estar bem. Só que a gente não pode ter alimentação como fuga, como gatilhos. Então, por mais que daqui a pouco, vou comer uma banana, vou comer uma maçã, mas não dá, porque são frutose, são carboidratos, então a gente tem que vai fazer um exercício, vai caminhar no parque, vai tomar água. Então, tem que ter o nosso mental muito bem organizado para que a gente não caia nesses gatilhos. E sempre vai ter daqui a pouco um encontro onde, não, vamos comer um X, vamos comer algo mais gorduroso, a gente precisa disso. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas, de rede de apoio, para a gente socializar. E sim, a alimentação ela pode estar presente, mas de maneira saudável. Maravilha, né, Su? Su, e que impacto esse emagrecimento aí de 8 quilos já teve na tua vida, assim? Seja autoestima, conta um pouquinho assim, né? Primeiramente, aí a questão da gente se olhar no espelho e ficar contente com o que a gente vê. Porque senão a gente se desmotiva, a gente entende que não tá legal, começa a usar roupas mais largas, daqui a pouco, o que eu gostava anteriormente hoje já não serve. Então, primeiramente, o que a gente olha é o reflexo, né? É o espelho, literalmente. Mas o ponto maior é a gente saber que esse propósito de vida, ele vai muito além disso. Então, é enxergar novamente, né? Batendo na tecla, a alimentação é a minha aliada. Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar bem emocionalmente para que eu possa seguir nessa jornada. Então,
de seguir no emagrecimento, de seguir saudável. Que maravilha, né? Respondi muito a tua pergunta? Não, isso aí. E a questão da motivação, assim, que às vezes tu te sente meio desmotivada, como tu lida com isso? A gente tem que entender, de novo, né? O alimento ele não pode ser um motivador para mim ter um dia melhor, para eu poder caminhar, para eu ter minha rotina de trabalho. Então a gente tem que entender que a alimentação ela só faz parte de um dia a dia. Então daqui a pouco uma leitura, fazer algo diferente, fazer uma caminhada. A Rô sempre diz: subiu quantas vezes as escadas do teu prédio? Eu moro no nono andar e a Rô diz 3 vezes no mínimo. Eu disse, oi? 3 vezes no mínimo. Então vamos lá, vamos mudar a nossa forma de pensar. Eu posso usar o elevador, mas eu posso usar a escada, que vai me ajudar. Essa parte, então, da minha mente ter mudado, de eu ter entendido, então, a alimentação como algo que veio a somar com a minha vida, mudou muita questão. O cansaço, a parte do estresse, a gente acaba, então, desopilando algumas coisas na nossa mente. O sono mudou muito. Eu vivia cansada, vivia com, né? Não que eu não esteja com muitas olheiras, mas assim, as olheiras eram muito mais profundas. Mas, gente, é tudo reflexo da nossa alimentação, do descanso, do que a gente tem no nosso dia a dia. Que legal essa história, isso de superação aí, né? De realmente ter outra conexão, outra relação com o alimento, né? Que antes, como tu falou, o alimento para ti era algo ruim, né? Tu via ele como algo que realmente já ia te engordar, Sim. né? Ou fazer com que aconteceu contigo, que tu foi para em 35 quilos, praticamente doente, né? Falta de vitaminas, nutrientes, enfim, né? Su, e me diz uma coisa, se pudesse voltar no tempo, assim, nesse período aí que tu tinha esses 35 quilos e achava que estava no caminho, né? Ando, né? Ele daria a si mesma no início dessa jornada. Busca um profissional qualificado que vai poder te dar toda a orientação, porque não pense que com o advento das redes sociais a gente tem expertise em qualquer área. Não. Eu teria feito totalmente diferente e teria aí buscado pessoas como a Rô, que apareceu. Então, a gente já se conhecia anteriormente, mas num outro propósito, num outro momento de vida. E eu disse: não, é ela que eu quero para mim. Porque a Rola tem um grande diferencial que ela não só verbaliza ou ela passa o que ela sabe, mas ela pratica. Então ela é prova viva de que as coisas acontecem, porque no grupo também ela compartilha os pratos dela. Olha, meninas, eu tô comendo tais e tais alimentação. Então eu consumo isso, hoje vamos no jejum. Então ela é ativamente no grupo, que é o diferencial. Daqui a pouco numa consulta lá, eu não digo que seja ruim, mas numa consulta que não seja EAD, que hoje é o nosso propósito isso, porque a gente tem várias pessoas de outras áreas, isso não acontece, porque não está ativamente. Então, gente, a gente é espelho. Se minha Nutri tem aquele abdômen trincadinho, não vamos falar a idade da Nutri, né? Mas se ela tem aquele abdômen trincado, eu também posso ter, porque ela participa ativamente, ela posta coisas, ela nos orienta. Então, eu teria feito dessa maneira diferente de ter procurado uma profissional, então, com essa expertise, o qual a Rô está aí na nossa jornada. Eu sempre falo, né, Su, é muito fácil falar para o outro, apontar para o outro o que ele precisa fazer, né? Então, eu gosto de realmente o que eu falo, o que eu faço, né? O que vocês fazem, o que eu falo para vocês fazerem é o que eu faço, né? Porque eu acho que a gente não tem maneira melhor. Eu estou aqui na internet trabalhando com essa questão de educação, né, alimentar, e não tem nada melhor do que o exemplo, né? Porque é através do exemplo. É fácil falar, faço o jejum 16 horas se eu não faço, né? Sim. Ou se eu tô falando para vocês que a gordura abdominal é ruim e eu tô com uma gordura abdominal, né? Que tipo de credibilidade o profissional passa, né? Então, claro que entra o conhecimento da pessoa, o estudo, mas a experiência que a pessoa tem para ela mesma, né? Essa prova que ela tem, que eu consegui, né, Su? Eu mesmo, quando eu coloco as minhas fotos do antes, que eu tinha 7 quilos também de gordura abdominal. Então, foi um processo legal, incrível que aconteceu, né? Que as pessoas, as vendedoras me chamavam nas lojas de magra falsa, né? Dava um veredito, eu odiava isso, né? Porque o 36 não subia no quadril e o 38 ficava gigante nas coxas, né?
Então, foi uma mudança também para mim e foi que eu quis compartilhar com todo mundo, apesar da minha graduação ser em nutrição, né? Unir a minha experiência, né? O meu conhecimento com a minha prática, né, Su? E toda a história, né, que eu sempre conto aqui, que eu tive, meu pai morreu com 50 anos por conta de obesidade, minha mãe com 60, então é muito mais do que ter um corpo mais bonito, né? É Uhum. saúde, gente, é longevidade, né? É estar bem consigo mesmo, né? Isso é o mais importante, né? Su, então, para a gente finalizar aí, não quero te dar muito teu tempo, porque a gente já está quase dando uma horinha aí de conversa. Estamos tranquilos aqui. O que tu diria assim para aquelas mulheres que estão nos assistindo e que irão nos assistir, que querem emagrecer, mas não conseguem, né? Comendo pouco, né? Que a grande maioria faz isso. Começa a comer só alface e um frango sem gosto e acha que vai arrasar e vai emagrecer, né? O que tu diria para essas mulheres? Primeiramente, gente, a gente está com uma profissional aqui na nossa frente, sem demagogias, como eu falei, mas assim, ó, se joguem. O programa Sempre Magra é maravilhoso porque vai muito além do corpo físico, ele trata o nosso mental. Então, a gente compreender que a gente tem que ter uma alimentação adequada, uma profissional qualificada que vai nos orientar, então, nesse processo. E que não é uma dieta, é uma reeducação alimentar ao qual a gente só vai, então, ter uma manutenção. E aí, o que vem é você ficar feliz, você ter mais, então, vontade, você praticar coisas que antes você não fazia. Então, é entender, então, é essa relação, então, de comida que a gente precisa, então, mudar, então, a nossa mente, mas a gente tem que ter pessoas, então, qualificadas. E a Rô, ela é maravilhosa para isso. Ela me ajudou não somente, então, no propósito, então, da conquista, então, desse meu objetivo hoje, mas, assim, de outras, assim, questões, assim, ela é quase que, ela é uma mentora, assim, ela psicóloga, a Rô é mãe, então a Rô ela é um pouco de tudo. Então, isso que faz, então, estar feliz nesse dia, estar compartilhando, e eu sou muito, muito grata aí a Rô pelo esse propósito, por ter me ajudado a chegar até aqui. E no próximo eu espero estar novamente aqui com o meu abdômen trincado. Que maravilha! Como é bom ouvir isso, que eu falo que às vezes o meu trabalho aqui também é cansativo, né? É exaustivo, às vezes tem que estar aqui todos os dias, tem que postar conteúdo todos os dias, mas aí quando a gente recebe um feedback, quando tem uma conversa dessas aí, de transformação, né, Su? Eu falo que Sim. me motiva também, né? E aí a gente vê que está no caminho, né? Consegue ajudar uma pessoa que se sente melhor, que tem autoestima melhor, que tem outra relação com a comida, que eu falo, meu papel como Nutri é melhorar a relação com a comida, né? Da família, gente, da família. Ontem eu até publiquei um vídeo ali falando não é a minha área, nutrição infantil, mas falando, né, do quanto as famílias estão negligenciando a alimentação dos filhos. É um conjunto, não tem como ser separado, né? Então, eu recebi esses dias também gente me mandando os pães hoje que tem teor alcoólico em pães, gente. E Sim. aí eu falo assim, ó, é óbvio que tem. E as pessoas acham que isso estão fazendo um alarme que tem álcool no pão. Tem produtos alimentícios, produtos industrializados, que é mesmo produto que usa no petróleo, gente. Só para vocês terem ideia. Então, né, o quanto eu bato na tecla de menos industrializado possível. Não existe praticamente assim, ó, posso contar 5 de alimentos que não tem alguma coisa ruim. Então, tudo tem algo ruim quando se abre, embalagem enlatado, né? Então, são pouquíssimos alimentos que realmente a gente pode confiar de industrializado, né? E todo mundo muda, não é uma pessoa só, é a família, é o marido, quando é filho, é mãe, todo mundo tá por trás, né? E porque 2035, gente, mais do que a metade da nossa população brasileira é para estar com obesidade, sobrepeso, com vários problemas de saúde. E imagina se a gente não mudar agora. Imagina se a gente não começar agora a mudar. Olha que legal, gente lá do Japão, gente, ó, Ó, Su, nos assistindo. bacana. O online veio, infelizmente, com a pandemia, mas foi algo muito positivo, né, Su? E assim, pessoas do mundo inteiro estão nos assistindo, brasileiros que estão em outros lugares, né? E isso é bacana, a gente poder ajudar as pessoas através, gente, não é uma injeção que vai lá e toma e emagrece, gente. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça.
Não é uma medicação, procurar médicos que vão te dar medicação. É estilo de vida, gente. É mudança alimentar, é propósito. Né? Se a gente quer viver mais e melhor, o único jeito, não tem outro caminho, não tem outra porta. O único jeito é alimentar, a base de tudo na vida. Você quer ser um melhor profissional, você quer melhorar a sua vida profissional, agora eu quero algo melhor. É alimentar, gente, porque estudo mostra hoje a relação, né, bilateral intestino e cérebro. Então, tudo que você, cada alimentinho, cada produtinho que você está colocando na sua boca está influenciando o seu estado mental, depressão, ansiedade, tudo está relacionado com a comida. Então, se conscientize disso. O futuro, a vida cada vez mais corrida, a indústria alimentícia vai vir cada vez mais, ó, com cada vez mais produtos, embalagens práticas, rápidas, de abrir e tá pronto. Daqui uns dias, se não criarem algo cozido, pronto já. Tu vai abrir da lata e já vai estar aquecido. E aí, gente, vocês que não têm experiência, que não têm conhecimento, acham que isso é bom. E, na verdade, é o contrário. A gente precisa voltar para a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, que era o alimento mais natural possível. Claro que a gente vê os gurus hoje, né, Su? E é triste falar, gente, mas infelizmente eu preciso falar uma coisa. Profissionais, nutricionistas, que tu vai lá no perfil e vê nutricionista tal, com 3 milhões de seguidores, falando que o óleo de soja é melhor, que o óleo vegetal é melhor. Eu pergunto para você, pergunta para o seu avô, se você tem a sorte de ter um avô vivo, pergunte para o seu avô se ele consumia e se ele consome óleo vegetal. Desde quando surgiu o óleo vegetal? E aí tem uns gurus aí, nutricionista, inclusive, é feio falar do colega, mas eu preciso falar, falando que o óleo de soja é melhor, que a margarina é melhor. Gente, não existia isso na época dos nossos avós. Então é certo que isso não é saudável. Não quero entrar nessas ondas. Muitas vezes eles fazem isso para quê? Para chamar atenção, entendeu? Porque como tem tanta gente na internet, de alguma forma precisa chamar atenção. E é a forma que chamam atenção, comer de tudo o tempo todo, né? Ah, pode comer pãozinho francês todo dia, pode comer pão industrializado que tá tudo certo, você vai emagrecer. Mas o foco aqui não é só emagrecer, é saúde, né, Su? É longevidade, gente, é estilo de vida. Então é isso, o principal, em primeiro lugar, vem a saúde e depois o resto, né, Su? Exatamente, é estar bem. Acho que eu me empolguei aqui nessa fala, mas eu precisava falar isso, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente aprender também a ler os rótulos, porque muitas questões aí, as alimentações de pacotinhos, enfim, como a Rô falou, é tudo muito mais fácil. Muitas vezes são tudo, então, mais barato. Mas, gente, né, o que tu tá consumindo esporadicamente até ok, mas sempre não, algo está errado. Então, o planejamento e a organização é a chave do sucesso. E outra, é a nossa mente. Tudo tá aqui, ó. Parece, né, utopia, mas é aqui, né? É comando e controle. Então, é uma relação, é uma química. Então, a gente precisa estar bem, então, para a gente ter o alcance do nosso propósito e a manutenção. E não fazer algo, então, que, ai, tá ruim. Acho que alguém colocou. Ah, a Maria colocou que travou. Será que tem um tempo? Pois é, para mim aqui tá tudo bem. Ah, Gente, dá um oizinho aí para ver se tá tudo bem, se voltou. Às vezes é um pouquinho da conexão com a internet. Alguém perguntou ali trocar, porque essa live fica salva depois, né, Su? Depois, se alguém não conseguir pegar um pedacinho, eu vou responder uma pergunta ali, a trocar o óleo pelo azeite. Exatamente, gente. O azeite, ele não é, a extração dele é a frio, né? Então, se você colocar lá no YouTube, tá tudo certo, ó, ok. Se você colocar lá no YouTube, a produção do óleo vegetal é extremamente... No óleo vegetal, inclusive, agora eu lembrei, vai um produto que se usa lá no petróleo para poder extrair, entendeu? E ele é realmente muito processado, ultraprocessado, porque ele é aquecido a grandes, né, a calor muito alto, né, grandes temperaturas, altas temperaturas, e ainda para tirar o cheiro eles usam solvente, gente. Imagina isso, quanto isso é inflamatório, né? E eu sei que o azeite tá caro, mas tentem achar na promoção, né? Eu sempre compro na promoção. Não precisa se preocupar tanto na questão de, enfim, acidez. Compre o melhor, o azeite que tiver na promoção, que seja azeite de oliva extra virgem, tá?
que eu falo, né, Suco? Outra coisa que eu sempre falo, antes feito do que perfeito, né? Isso. Então, café também, não precisa comprar o café mais caro, top, mas compre um café mais artesanal, né? Que tem um selo, pelo menos, que é um café melhor, né? E o óleo é isso. Se você né, não tem condições de estar sempre usando, porque eu falo assim, gente, não é para usar óleo, né? Um balde de óleo. Não, azeite é para untar, é para colocar em cima da salada, é para colocar, faz o arrozinho normal, sem óleo, e no final você, quando tá desligado, né, coloca por cima do arroz, entendeu? Não é um monte, é porque o azeite ele é antioxidante, ao contrário dos óleos vegetais, ele está desinflamando, entende? Então, assim, ó, não posso o tempo todo a família é grande com óleo, use banha de porco, né? Claro que a banha de porco tem a gordura saturada, que em excesso também faz mal, mas em quantidades adequadas é o que os nossos avós utilizavam, né? Então, utilize a banha de porco, dá para usar a manteiga, daí também para untar, para variar a alimentação, vai fazer uns ovinhos mexidos de manhã, né? Meleca ali o fundinho da frigideira com a manteiga, né? Que também não é ultraprocessada, né? E aí tá tudo certo. Agora, esses óleos vegetais é terrível. Aí, Rô, mas pode ser o óleo de girassol, óleo de canola? Não, gente, também entra na mesma linha. Porque assim, ó, para fazer o óleo, por exemplo, de girassol, precisa mais de 1 tonelada de sementes. Porque imagina extrair óleo da semente, a quantidade que precisa, e também é passado por esse processo de alta temperatura, de oxidação. Sem falar que vai ó, tô olhando essa tua garrafa plástica aí, ó. Eu já vou falar das garrafas Eu plásticas. lembrei, eu disse, será que eu coloco de lado? A Nutri já xingando aí, ó. Nada de plástico, gente. Essas garrafas plásticas do óleo, né? Vai ali, eles embalam e fica lá naquela prateleira do supermercado, também oxidando, porque tá ali, pega sol, pega calor, e também tudo isso é uma bomba, gente, bomba para inflamar o organismo, tá? E então isso, sempre procure o azeite de oliva. Azeite, manteiga e, para quem gosta do sabor, o óleo de coco. Não pode ser o óleo de coco sem sabor, gente. Tem que ser o com sabor, porque também o com sem sabor, eles também usam algum processo químico ali para tirar o gosto. Então, para quem gosta do sabor, pode usar também, tá? Que tá tudo certo. Mas é isso, né, Su? Eu acho que a mudança começa, como tu falou, né? A gente tem aula lá dentro da plataforma que fala da mentalidade, tudo começa aqui, gente, né? Então, aquela história, eu não consigo ficar sem o meu pãozinho de manhã. Consegue sim! Consegue, gente. Consegue, o corpo acostuma, a gente se acostuma, a gente não quer mais nem saber de pão. Depois que começa aí, né, com alimentação adequada, com alimentação equilibrada, com o nosso omeletezinho de manhã, né, Su? Que uma põe a foto lá. Gente, com alimento da natureza, gente. É um espinafre, é um tomate cereja. E aí, assim, no início, para você que está acostumada a comer o pão, 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 talvez seja estranho. Mas tomate no café da manhã. Mas depois o teu paladar vai acostumando, as tuas papilas vão acostumando. A garrafa certa, ó. Gente, garrafa não pode ser plástica, tá? A minha não tá aqui agora, mas é aquelas de alumínio. De inox, desculpa. Alumínio também não pode. De inox, geralmente é aquelas garrafas normais, tradicional, ou vidro. Vidro é uma boa, ou inox, tá? Que geralmente são aquelas garrafinhas, né, de normal que tem para vender, de 2 litros, que tu bate, faz um barulhinho. Geralmente é inox aquelas garrafas, tá? Então, pode, não tem problema, ou copo de vidro mesmo, gente. Só que a garrafa é bom que a gente consegue contabilizar melhor, em 35 ml por quilo de peso, né? Sempre no objetivo. Tem que bater meta. Claro que assim, né, gente? Eu falo, nem 8, nem 80, né? A gente vai ir num restaurante, vai vir o garçom lá com a garrafa de. Ai, meu Deus, não posso tomar. Não, não é assim, gente. A gente vive num mundo que a gente vai socializar, né? Então vai na casa de um amigo, vai tomar uma água com gás, que é eu tomo água com gás na garrafinha, né, que vem no plástico. Mas assim, a maior parte do tempo, a tua água que tu tá ali consumindo, água natural, consome na embalagem, né, de vidro ou de inox, né? Tá? E acho que era isso das perguntas. Perfeito.
E antes feito do que perfeito. Pense nisso, né? Às vezes não vai ser tão perfeito. Ó, hoje a Su tá tomando ali, mas tá tudo certo, né? Mas O eu tenho. importante é entender o porquê das coisas, entender o objetivo. E uma coisa, Su, que eu sempre falo também, né? A questão da ali que eu falei da motivação. Eu sempre falo, meninas, não esqueçam o porquê vocês iniciaram o processo. Gente, isso é muito importante, porque o dia que faltar motivação, o dia que a gente acordar e não tiver, né? Eu sempre falo, às vezes eu faço o malho em casa. Então, assim, não tem motivação, é disciplina, é eu sei o porquê, né? Então, tem uma outra frase que eu gosto muito assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né, Su? Sim, exatamente. É objetivos, né? É o que que a gente quer, como que a gente chega e aonde. É, Então, exatamente. o planejamento é a chave de tudo, né? Tá pegando um solzinho aqui, ó, bem gostoso, ó, vamos pensar que esse sol aí ele vai emanar muita energia positiva e aí o propósito é coloca como a Rô diz, coloca já uma roupa aí para fazer uma Isso. ginástica, para ir fazer uma caminhada e vai porque senão vai ficar na cama, daí vem os gatilhos e não é legal. Então se joga. Tem, a gente tem até uma aula lá dentro da plataforma do Curso Sul, que é a aula de trabalhar, né, com o princípio da inevitabilidade, né? Que é exatamente isso que a Sul falou, gente. Precisa estar tudo aqui na mente, ó. Ah, amanhã de manhã eu quero acordar para fazer exercício, a roupa da academia já precisa estar do lado da cama, né? É o ambiente estar lembrando. Então tem uma fruteira com frutas quando dá vontade de comer algo, quando quer comer um doce. E aí tá tudo certo. Agora, abrir o armário e só ter pacotinhos é o que você vai comer, né? É o que você vai comer. Então, trabalhar com É, esse inevitável e com as coisas que a Su já falou, organização, planejamento é fundamental, né, Su? Ter na sua geladeira, né, a berinjela, né, Su? maravilhosa, berinjela, Su, baba ganoush, e a ó. berinjela era uma coisa que tu não tinha o hábito de consumir, né? Não, berinjela, assim, muito difícil. Esse tipo, normalmente era salada, alface e tomate, o básico. O restante não é a maneira como a gente prepara os alimentos, eles ficam mais palatáveis, mais saborosos, é muito bom. Ó, a Maria disse que já fez a caminhada hoje Ó, de manhã, muito bem, vai. né, ó. Aí, Eu falo, gente, todo dia um pouquinho. O que é 30 minutos, gente? 30 minutos é o que eu faço. Claro que contando o tempo de descanso, dá uns 45 minutos de exercício, mas o meu tempo ali que eu marco no relógio, o exercício em si deu 30 minutos, que é ótimo, né? E assim, ó, coloque na cabeça uma coisa, gente. Coloque aqui na sua cabecinha, ó. Aconteça o que acontecer, durante o dia você tem que fazer algo, né? Então, ontem eu me envolvi com o filho de manhã, corri para cá, corri para lá para fazer exame de sangue, exame de rotina que eu faço a cada 6 meses. Enfim, levei filho para o inglês, busquei filho no inglês, fiz almoço e o horário que deu ontem foi às 6:30 da tarde. Mas eu precisava fazer, é o meu objetivo, não interessa o horário. Então eu vou eu falo que eu me comprometo comigo mesma, é um compromisso comigo, né? Então, e o que a Su falou é muito importante. Já coloca roupa. Se você não tem nenhum compromisso, né, presencial, já vai ficar trabalhando online, né, offline, enfim, coloca ali já uma roupa que você sabe que está te lembrando, né? E foi o que eu fiz ontem, né? Ontem eu fui no supermercado, foram coisas que eu podia ter ficar com aquela roupa de ginástica e foi o que eu fiz. Eu fiquei o dia inteiro com a roupa, fui no supermercado, gravei já vídeo para vocês, que logo mais vai ter vídeo aí da manteiga. Fui no ó, supermercado, busquei filho, fiz um monte de coisa com a roupa de academia. Por quê? Porque eu tava o tempo todo aquela roupa estava me lembrando que eu precisava fazer algo, né? Então isso é muito legal, né? E se você não, né, tem um trabalho, né, convencional, que você tem que ir lá, leva a roupa junto, vai, bota lá na sua mochilinha. Você sabe que depois que você sair do seu trabalho, você tem que ir na academia, que faz parte, tá? Gente, muito obrigada por todos que estavam aqui com a gente nessa manhã. A live vai ficar salva se você perdeu alguma parte. Eu vi que algumas pessoas falaram que deu uma travada. E, Su, eu só tenho a agradecer também, porque eu falo, se não fosse você, se não fosse vocês, eu também não estaria aqui, entendeu? sim, Então, é uma troca linda. Eu muito, agradeço também e aprendo com vocês. sempre. Aprendo muito, às vezes até dicas ali. Rô, deixa a berinjela marinando no azeite. Então, Ah, viu, ó. eu falo, Pega a dica aí, Maria. Pega a dica, Maria, que tu vai assim, ó, vai só comer berinjela, porque é muito bom.
E a questão de hábito, gente, eu falo assim, ó, cada alimento é único. Então, essa variedade, essa diversidade, né? Isso que eu tanto falo. Cada um tem a vitamina. Ontem uma mentoriada me perguntou, Rô, mas a couve-flor, essa, né, a roxa, ela vai ter outras vitaminas que a branca não tem. Então, se tiver a oportunidade de comprar, compre, entendeu? Porque ela vai ter as antocianinas, né? Que é os antioxidantes que não vai ter na branca. Então, essa variedade, come a berinjela, né? Só que eu sempre falo, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito também. O que funciona para um não funciona para outro. Às vezes se perceba, se observe, né? Que às vezes tem algum alimento que causa algum desconforto. Não vai ficar usando um alimento que causa desconforto, mas se para você não tem nenhum problema, né? Vá variando. Isso é importante, dar estímulos diferentes, né? E assim o organismo não acostuma, assim a gente não enjoa. Por isso que eu falo tanto dos ovos, de fazer de preparações diferentes, né? E obrigada também, Maria, obrigada a todas que estavam aqui. Isso, gratidão, obrigada. E eu tenho certeza que você vai conseguir cada vez mais resultados incríveis, porque fazem, né, 6 meses que você iniciou esse projeto e a tendência é melhorar cada vez mais, né? Beijo grande, gratidão por ter tirado esse tempo aí, essa 1 hora e Eu pouquinho. agradeço por partilhar isso e gratidão mais uma vez. Você é maravilhosa, como eu falei, você acaba direcionando e engajando a gente nesse movimento muito positivo. Então, que muitas outras pessoas aí se motivem realmente e o EAD ele funciona e muito. Somos prova disso. Então, é muito bom, assim, ó. Vocês estão com a melhor. Com certeza, o depoimento da sua, essa fala dela hoje foi muito legal, gente, para exatamente incentivar você, que já fez dieta restritiva, emagreceu, voltou a engordar, porque aqui é emagrecimento permanente, né, Su? Isso Sempre aí. magra, sempre magra. Sempre Não é um magra. projeto mesmo. Isso aí, sempre magra, com propósito e assim com muito mais felicidade e engajamento no nosso dia. Sim, gratidão, linda, tá? Obrigada, Fica com Deus. obrigada, meninas, a todos aí que nos ouviram, que nos visualizaram, né? O pessoal do Japão, inclusive, né? A gente agradece muito aí. Então, vejo que não é percalço a localidade. Então, por mais que a Rô esteja em outra região, em outra cidade, dá super certo. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Su. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.